pessoal, eu trouxe uma arte muito bacana dentro do Canva, ela tá cheia de técnicas profissionais, então eu recomendo que você fique até o final para aprender essas técnicas e conseguir executá-las dentro do seu design. E a melhor parte é que esse design é totalmente dentro do Canva gratuito, então se você não tiver o Canva Pro, você vai conseguir fazer ele da mesma maneira. Sem mais enrolação, vamos para a tela do computador para a gente ver como que a gente cria esse design na prática. Bom, a gente está com o nosso trabalho aqui criado dentro do Canva, como vocês podem ver. E essa foi uma sugestão, né, de um seguidor aí do canal. Ok, agradeço pela sugestão. Se você quiser ver o seu flyer aqui, pode sugerir algum jogador, né, pode ser algum jogador que já esteja em outro time. Por exemplo, se quiser um do Cristiano Ronaldo no Real Madrid, dá para trazer sim. Algum jogador que já tenha se aposentado. Então, se quiser ver o seu flyer aqui, faça igual esse seguidor, faça a sua sugestão. Se quiser ver outro tema, né, como flyer para show, essas coisas, também fica à vontade, né, para fazer a sugestão, ok? Lembrando que já tem mais uma sugestão aí de flyer para streamer. Eu sinceramente nunca tinha visto, então você que sugeriu, né, esse flyer, se estiver assistindo esse vídeo, se quiser deixar alguma referência nos comentários, fica à vontade para me trazer algo, né, mais parecido com o que você espera, ok? Então, né, aqui não tem muito segredo, a resolução é de 1080 por 1350, lembrando que é o Canva gratuito e as imagens que eu utilizei elas estão aqui, né, então você vai encontrar elas aí na descrição para download. Vamos lá para a nossa criação, estou com o background aqui ó, já definido. Então o primeiro passo foi usar essa imagem aqui, ó, então informações, ó. Então vamos pesquisar por fundo abstrato. Eu não sei se em português a gente vai achar ele abstrato, mas vamos fazer o teste, acredito que achamos sim. Então vou filtrar aqui para o gratuito. Ó, ele aqui, ó, já localizamos ele, então, não, vou posicionar ele aqui. Ele é só um pequeno detalhe aqui na nossa imagem, porque eu não queria deixar ela com um fundo branco chapado, né, para mim não fazer muito sentido. Então vamos lá. A gente vai em Dual Tone. E aí agora a gente coloca as sombras aqui, ó, bem de leve aqui em cima, tá vendo? Então a gente tem um detalhamento bem de leve, as sombras e destaques estão quase na mesma cor. A gente tem esse background aqui, tá vendo? Próximo passo vai ser pesquisar esse item aqui, ó. Então, vamos lá. Fazer essa busca aqui, ó. E eu utilizei esse aqui, ó. Ok? Ele tá no azul claro, então aqui eu posso colocar o preto. Então, utilizei ele aqui, ó. Você vê que é bem interessante esse detalhe aqui, eu nem tinha visto. Eu nem consegui aplicar ele aqui, mas eu acho que eu vou focar nele agora, ó. Vou deixar ele aqui, ó, tá vendo? Cara, achei mais interessante, ó. A gente pode deixar isso aqui mais ou menos. Dá pra girar um pouquinho aqui, ó. A gente focar na criação original. Vou duplicar isso aqui. Vou girar pra cá. E vou deixar aqui, ó. Aqui tá interessante. Então estamos com o nosso background aqui já definido. Aqui eu vou pegar essa imagem do Atlético, eu vou remover o fundo dela aqui mesmo no Canva, né? Então vou deixar a imagem disponível para você assim, ok? Então vamos lá, ó. Estamos com a nossa imagem aqui e o próximo passo é inverter essas cores aqui. Então vamos lá em Dual Tone. Pode selecionar qualquer um e a gente vai inverter os destaques pelas sombras para a gente ter esse efeito aqui. Olha como fica interessante isso aqui, cara. Então a gente já está aqui, ó, com o nosso background praticamente finalizado. O próximo passo vai ser pegar essas imagens aqui, ó. Lembrando que elas vão estar na descrição, né, para download, então só baixar os PNGs aí, beleza? E aqui, ó, vou aumentar bastante aqui a imagem, colocar ela aqui mais ou menos, ó.
E aqui a gente vai utilizar dois aplicativos gratuitos. Então eu vou em apps, já vou mostrar quais são. E depois a gente utiliza na ordem. Então a gente vai utilizar o Reshape, né? Ele é gratuito. Não, na verdade a gente não vai utilizar ele aqui, mas já pode salvar esse aplicativo, porque a gente vai utilizar ele na imagem do Atlético aqui para mudar a perspectiva, ok? Aqui a gente Gostando desse conteúdo? Se a resposta é sim, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Deixe sugestões do que você gostaria que eu trouxesse dentro desse canal, focando no Canva gratuito. A sua ajuda é muito bem-vinda, pois ela pode mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele pode alcançar outras pessoas, e isso me ajuda bastante. E se você quiser ganhar dinheiro com Canva, eu deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a teoria do design até a parte da composição dentro do Canva e a execução, onde eu te ensino a conseguir seus primeiros clientes. Ou seja, lá você aprende uma nova habilidade e também aprende a monetizar ela. Se você tiver interesse, o link está fixado aí no primeiro comentário junto com um cupom de desconto. Vale a pena dar uma olhadinha. Agora vamos voltar para a nossa arte. Aqui a gente vai usar o Image Blender, né, que ele seria aí para suavizar o nosso recorte. Então você vai estar com a sua imagem assim. E a gente vai utilizar esse aqui, ok? Então salve esses dois apps que eu mostrei. Ó, já estou com a imagem Blender aqui, então eu vou trabalhar aqui esse recorte suavizado aqui embaixo. Então vamos em linear aqui, ó. Preciso selecionar a imagem, linear. Bacana, aqui já está aplicado, tá vendo? Posso deixar mais ou menos assim, ó. E aqui, ó, aqui é a força, tá vendo? Então, quanto mais suave, melhor. Né? E vou deixar assim, ó. Eu acho que já está interessante. Então vou deixar minha imagem aqui, ó. E agora, para quem já acompanha o canal, a gente vai aplicar o nosso outro efeito aqui para tirar a saturação aqui. Aqui em cima eu não cheguei a aplicar nos braços aqui, né? Mas aqui eu vou focar aqui em aplicar nos braços também. Então vamos aqui, ó, em pincelada, e a gente vai, né, aqui se aproximar bastante. Vamos diminuir o pincel, vamos fazer o contorno aqui, ó, no detalhe, tá vendo, ó? Então aqui eu nem vou acelerar o vídeo, então eu não vou focar detalhadamente, né, que é mais para vocês entenderem a ideia. Eu vou entregar a imagem para vocês sem esse efeito, para vocês trabalharem aí. Ok, mas aqui, ó, você vê que é uma imagem até que tranquila, digamos assim. Então, ó, aqui já foi, ó, tá vendo? Ó. Show de bola. Aqui eu já apliquei na parte mais chatinha, digamos assim, né, que exige um trabalho mais manual. Então, ó, se bem que aplicar na gola eu acho que não teria problema, porque a gente só vai remover a saturação. Olha, aqui em cima eu acabei pegando aqui na camiseta, tá vendo? Não vou voltar, vou deixar assim mesmo. Aqui você precisa realmente tomar bastante cuidado. Por quê? Porque o Canva não permite a gente dar um Ctrl Z aqui, cara, você acredita? Então, se errou, você vai ter que desmarcar tudo aqui, ó, e refazer. Eu não vou fazer isso para não prolongar tanto o vídeo, né? E também não vou tentar pegar tanto no detalhe para não prolongar tanto o vídeo. Então aqui eu vou deixar aqui, ó. Então, aplicado aqui eu posso vir e ajustar. E aí agora a gente pode remover a saturação aqui, ó. Tem um pequeno detalhe aqui. Deixa eu só aplicar aqui, ó. Apliquei. Esse efeito ele é um pouquinho chato, cara, porque ele trava bastante o Canva, né? Ele exige um pouco, né, do Canva a mais, então ele trava bastante dependendo da imagem, ó. Removemos aqui, né, a nossa saturação. Agora estamos com a nossa imagem aqui, ó. Vê que ficou muito interessante o efeito aplicado. A gente conseguiu destacar bastante esse amarelo aqui da camiseta. Então, o contraste, ó, tá vendo que interessante. Saturação, a gente começa a ganhar pele de novo, tá vendo? Então não é interessante pra gente. Vibração talvez um pouco, para aumentar esse nível dos amarelos, um pouquinho de claridade e um pouco de nitidez aí.
Então tá, a gente tá com essa imagem aqui, olha que interessante que ficou, cara. Esse efeito aqui no Canva, então vamos lá. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Lembrando, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, né, para estar acompanhando esse tipo de trabalho aqui dentro do Canva. E também, se você quiser ver a sua sugestão aqui, é só deixar nos comentários. Uma vez que você comentar, eu vou anotar, então pode ficar tranquilo, né, que além de responder os comentários, eu anoto e deixo na sequência aí para ir fazendo. Então, se comentou e eu curti o seu comentário, né, é só você aguardar que nos próximos dias já vai sair a sua sugestão. Agora a gente vai adicionar a fonte. Essa fonte aqui, ó, você bate o olho nela, ela parece meio estranha, né? Uma fonte manuscrita, mas eu acho que pro contexto da nossa criação, eu acho que ela ficou muito interessante. Então vamos lá. Vou posicionar aqui, ó, hook. E aqui a gente vai trabalhar o amarelo aqui, né? Trabalhando esse detalhe aqui, eu acredito que seja da estrela do Atlético, né? Tem no uniforme, então utilizei dentro da paleta de cores aí esse efeito. Beleza, agora falta pouquinha coisa, falta a gente pegar essa imagem aqui e trabalhar um pouquinho a perspectiva dela. Então tô aqui, lembra do aplicativo que eu falei para vocês salvarem, a gente vai utilizar ele agora. Então vou descer aqui que o meu já está salvo aqui embaixo, ó, que é o Reshape, né? Vou usar esse primeiro aqui, ó, e aqui tá vendo? Nas arestas aqui eu tô pegando na ponta aqui e tô deitando o logo. Então tô mudando a perspectiva aqui. Então deito de um lado, deito do outro, deito de um lado, deito do outro. Aqui eu vou esticar um pouquinho. Aqui dá pra aumentar um pouco. Então aqui ó, mais uma vez, ó, deita de um lado, deita do outro. Tá vendo? E aí você vai até onde você achar que ficou interessante aqui, ó. Tá vendo? Então aqui eu vou deitando aqui até eu achar que tá interessante. Então acho que eu vou deixar assim, ó. Já tá numa perspectiva interessante. Aí você vai salvar. Ele vai subir essa imagem novamente para você. Então tô com o meu símbolo deitado aqui, ó. Posso posicionar ele aqui, vou girar ele um pouquinho, ó. Cara, eu tenho a impressão que ele ficou meio torto, eu acho que eu vou refazer isso aqui. Então, Ctrl Z aqui, ó. Prontinho, vamos refazer isso aqui que eu tenho a impressão que ele ficou um pouco torto. Vamos lá novamente, então vou deitar aqui. Esse aplicativo ele não tem um controle tão bom, mas cara, pro Canva é uma evolução e tanto isso aqui. Então eu deitei o logo aqui, ó. Vou deitar mais um pouquinho. Então, vou deixar aqui, ó, que aí não passa a impressão de que ele tá torto. Vou deixar assim, ainda parece um pouco torto, mas menos eu acho. Então, vou posicionar aqui. Como que eu posso subir um pouquinho para cima, posicionar aqui. Acho que tá interessante. Né? Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de como que eu localizo as imagens. Né? Para vocês, se quiserem, você pode realmente seguir tudo isso que eu tô fazendo, só que com outro jogador também. Né, se fizer sentido para você, se quiser criar de outro jogador. Então aqui ó, estamos com a imagem do Hulk, vou posicionar ela aqui, ó. Colocar ela aqui acima do logo, aqui ó. Então vou deixar ela aqui, vamos ver, ó. E por último vou pesquisar a sombra. Então uma sombra. Filtrar por grátis. Cara, eu pesquisei sombra e tive que fazer essa pesquisa aqui, ó, em inglês para conseguir localizar essa sombra aqui, ó. Cadê? Essa aqui. Então aqui, ó,
Acho que essa sombra ela tá um pouco suave demais, então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar ela mais uma vez. Então aqui a gente tem 3 sombras. Estou nas camadas, agrupei as 3, vou posicioná-las abaixo da imagem aqui do jogador e vou posicionar aqui, ó. Tá muito grande. Dá para deixar aqui mais ou menos. Só para exemplificar a ideia de sombra, tá vendo? Dá para trabalhar mais isso, mas eu acho que aqui já tá interessante. Aqui nesse eu fiz a mesma coisa. E eu acho que eu gostei até mais desse aqui, cara. Justamente pelos detalhes aqui na lateral. Vou deixar aqui. Eu vou só diminuir um pouco. E aqui também. E a gente pode até fazer um pós-produção. Nesse de cima eu não fiz, mas vamos fazer aqui nesse aqui. Pra ver como que fica o nosso resultado final. Bom, e para você que ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, tenho certeza. Se você chegou até aqui, você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, né? Você vai conseguir aí aplicar dentro dos seus designs. Então se inscreve no canal, dá aquela força, comenta, mostra para o YouTube que é um conteúdo relevante, né? Isso vai me incentivar a continuar postando aqui no canal. Se tiver alguma outra sugestão de conteúdo, até você mesmo que fez a sugestão do Hulk, fica à vontade também para deixar nos comentários, né? Vai me ajudar bastante. Então, ó, tô com a minha imagem aqui, ó, baixei ela. A gente pode testar alguns filtros, ó. Então, nada fica tão interessante, né? Cara, eu sinceramente não gostei de nada. Sendo bem sincero aqui, ó. Tem uma leve diferença, né? Deixa um pouquinho azul, mas... Aqui, se a gente aumenta o contraste, a gente perde o amarelo. Eu não gosto muito. A gente pode trabalhar um pouquinho da saturação. Um pouquinho da claridade, para ficar um pouquinho mais agressivo, ó. Também perder um pouco do amarelo e um pouco da nitidez. Né? Então tem trabalhos que quando a gente faz o pós a gente chega num resultado mais interessante, e tem trabalhos que o pós talvez não seja tão interessante, mas tá aí, ó, o nosso resultado final. Tá vendo? Dá pra ver uma leve diferença aqui, ó, mais na imagem dele aqui, ó. Tá vendo? A gente perde um pouco do peso do amarelo, mas nada tão significativo aí, né? Então a diferença maior aqui é na imagem dele, e temos esse resultado aqui, que ficou muito interessante dentro do campo. Então, se você tiver alguma sugestão, fica à vontade para deixar nos comentários. Tamo junto e até a próxima.